Que alegria estar com você em mais um programa Encontro com a Esperança. No dia de hoje nós leremos a palavra de Deus em Atos capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Neste texto de nossa meditação, nós encontramos a igreja em oração unânime. O que aconteceu para que o povo de Deus se reunisse para orar? Queridos amigos e irmãos, João e Pedro foram orar na oração da hora nona, às 15 horas, no templo, encontraram um homem paralítico e Deus os usou para que aquele homem fosse curado na porta formosa do templo de Jerusalém. As autoridades judaicas prenderam os servos do Senhor e queriam proibi-los de pregar o evangelho. Mas Pedro faz um discurso maravilhoso, no qual nos diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E pergunta àqueles que lhes estão proibidos de pregar: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. E quando foram soltos, eles encontraram o povo de Deus numa oração unânime. Quando essa oração termina, algo interessante acontece. O texto da palavra de Deus nos diz que a casa em que eles estavam reunidos tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar a palavra de Deus com intrepidez. O nosso texto nos apresenta a oração que traz restauração. Inicialmente, a palavra do Senhor nos diz que a oração que traz restauração reconhece a soberania de Deus. Eles, na sua oração, dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Eles reconhecem que Deus é o soberano criador de tudo quanto existe. E eles dizem que, na verdade, se ajuntaram naquela cidade a uma, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para perseguir o Senhor Jesus. E eles dizem: para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles reconhecem que a perseguição que Jesus sofreu e a perseguição que eles estão sofrendo está dentro do decreto do Senhor. Deus é soberano, os agentes são responsáveis. Herodes, Pôncio Pilatos, todos os romanos, o povo de Israel que perseguiu Jesus, todos são culpados de seus pecados. Mas Deus, da sua santa providência, quando trabalha o concurso para trazer à realidade os seus projetos eternos, Ele usa os atos bons e maus de crentes e de ímpios para realizar tudo aquilo que Ele quer. Então eles reconhecem que Deus é soberano nos seus decretos, mas eles reconhecem que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Eles citam o Salmo 2, 1 e 2, onde Davi diz: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Eles se ajuntaram naquela cidade, porque Deus tinha profetizado que Jesus seria perseguido e a igreja de Jesus seria perseguida. Querido amigo e irmão, quando você é perseguido por causa do nome de Jesus, quando você passa por dificuldades por ser fiel a Deus, quando você passa por grandes lutas porque quer andar com o Senhor, você precisa reconhecer que Deus é soberano. Deus está no trono. A palavra dele está se cumprindo.
Os decretos dele estão se cumprindo. Ele é o Criador sobre tudo que existe. Nada lhe foge ao controle. Ele tem toda a autoridade em suas mãos. E ele te ama e deu Cristo na cruz por você. Quando você reconhece que Deus é soberano, você deixa o desespero de lado. Você confia na bondade de Deus. Você descansa na graça de Jesus. E você sabe que tudo aquilo que Deus determinou para você acontecerá. Além disso, você tem a promessa de que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz que nem sequer um fio de cabelo cai da tua cabeça sem a permissão do Senhor. É por isso que você tem que se lembrar daquele hino maravilhoso do nosso cenário que diz: Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Reconheça a soberania de Deus para experimentar restauração. Mas o nosso texto continua a nos apresentar a oração que traz restauração. E, em segundo lugar, ele nos diz que essa oração clama por intrepidez a Deus. Eles dizem: Senhor, olha para a ameaça deles. Eles não pedem que o Senhor mate os seus inimigos. Ele só diz: Senhor, a disciplina é contigo. Olha para as suas ameaças. E enquanto, Senhor, tu nos dás intrepidez. Dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra. Eles oram a Deus por coragem. Querido amigo e irmão, intrepidez é um presente que Deus nos dá. Naturalmente, nós não temos intrepidez para falar do Senhor Jesus. É só quando o Espírito Santo enche a nossa vida e nos capacita e traz à nossa memória o grande amor de Deus por nós e nos impacta com o evangelho da graça de Jesus, que nós, cheios de intrepidez, vamos nos levantar para anunciar o evangelho do Senhor. Pasme comigo, irmãos. Há 2 meses atrás, Pedro estava negando o Senhor Jesus. Mas depois ele se levanta no Pentecostes e prega um sermão maravilhoso. E agora, cheio de coragem, capacitado pelo Espírito Santo, ele diz no Sinédrio que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E quando é proibido de falar de Jesus, ele diz: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ele diz: não vou aceitar essa proibição. Ainda que morra, ele vai pregar o evangelho de Jesus. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, querido amigo e irmão, se você precisa de intrepidez para pregar o evangelho, diga: Deus, renova minha esperança. Deus, renova minha fé. Deus, coloca as palavras certas na minha boca. Enche-me de coragem, Deus, para que eu glorifique o nome do Senhor. É bom lembrar da frase do missionário Charles Stanley: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Coragem, meu irmão, que Deus te abençoe na pregação do Evangelho. Contudo, você pode me perguntar: pastor, o que mais caracteriza essa oração que traz restauração? Em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. Em segundo lugar, clame por intrepidez a Deus. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz: clame pela intervenção de Deus. Eles dizem ao Senhor: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que quando o Senhor Jesus veio ao mundo e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, nós vemos uma grande incidência de milagres, ressurreições, intervenções sobrenaturais por intermédio da instrumentalidade dos apóstolos. Aquela era a época da instauração da igreja. O Espírito Santo caiu com poder sobre o povo de Deus. E Deus faz esses milagres para que a igreja impacte onde ela está chegando, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Hoje, querido amigo e irmão, o maior milagre que nós podemos experimentar é a conversão do pecador. Charles Spurgeon dizia que é mais fácil você convencer um leão faminto a se tornar vegetariano do que converter um pecador a Deus. Nós não podemos fazê-lo. O maior milagre que Deus faz é soprar o seu espírito, ressuscitar o pecador na alma, dar a ele a vida eterna e fazer dele a habitação do Espírito Santo. Nós devemos orar para que o Senhor regenere, salve e ressuscite pecadores, para que, libertos do pecado, eles vivam e experimentem a grande salvação de Deus em sua vida. No final do texto, a palavra de Deus diz que, em resposta a essa oração, querido amigo e irmão, a casa tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar a palavra de Deus com intrepidez. Faz quanto tempo que você não ora
e sai dessa oração cheio do Espírito Santo de Deus? Faz quanto tempo que você não ora e sai dessa oração desejoso de pregar o Evangelho? Faz quanto tempo que você não ora e de repente você já não experimenta mais aquela alegria da comunhão com o Senhor? Hoje o Senhor te conclama ao arrependimento. Hoje o Senhor te conclama a pedir perdão de pecados. Hoje o Senhor te chama a orar por restauração em sua vida. Reconheça a soberania de Deus. Clame a Deus que te dê intrepidez em nome de Jesus. Clame a Ele que intervenha sobrenaturalmente em sua vida. Que Ele converta os eleitos. Que Ele abençoe o seu povo através do teu ministério. E que o Espírito Santo de Deus encha a tua vida. E que você se levante para pregar o Evangelho. Que Deus restaure a tua vida. Que Deus responda a tua oração em nome de Jesus. Amém.